A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, eu sou Fernando Aquino e é com imenso prazer, glória a Deus, que nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos aí a palavra do Senhor. E neste vídeo estaremos abordando mais uma lição na EBD, e onde nós veremos aí a lição 3 da revista da editora Central Gospel, a revista LPD, Lições da Palavra de Deus, que está um tema para lá de abençoado, gente. O tema de hoje é muito importante, né? Que é perfil da igreja madura. Pensa num tema para lá de abençoado, onde nós teremos a oportunidade dada por nós a Deus para entendermos mais sobre o ponto ligado à igreja, né, e a maturidade da mesma. Vamos então começar percebendo aí que o nosso texto bíblico básico está em Atos 2, dos versos 37 ao 45. Já o nosso texto áureo encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 27, e diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Também veremos que a nossa palavra introdutória vai dizer-nos: estudar sobre a igreja é inspirador e edificante. Esse organismo vivo, espiritual, formado por aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aparece tanto no Antigo como no Novo Testamento, tendo sido projetado por Deus para ser o seu santuário na terra. Sua missão principal é estender o reino de Deus neste mundo, anunciando a poderosa mensagem do Evangelho. Então, meus irmãos, mais uma lição se iniciando, e é claro que a gente já precisa começar também essa lição, assim como as demais, fazendo ainda, dentro da introdução, algumas análises importantes. A princípio, o assunto aqui é um assunto que é de extrema importância a todos nós, porque a visão clara a ser estabelecida aqui é que nós estaremos, a partir da lição, analisando processos, analisando questões que são importantíssimas a ponto de identificarmos qual é realmente o nível de maturidade da igreja. É interessante que nós precisamos entender a princípio, né? Claro que a igreja ela é de maneira ampla e plena, o corpo espiritual de Cristo, logo, ela é composta de todos os salvos ao redor do mundo, nesse quesito ela é universal, mas também, quando falamos sobre igreja, nós temos pelo menos duas visões na atualidade quanto à igreja. A primeira delas eu já disse, que é a igreja invisível, o corpo de Cristo, e também a igreja local, é a igreja dentro de uma localidade, são cristãos reunidos ao redor ali do Evangelho em uma localidade específica. E é claro, com isso acabam até surgindo as chamadas denominações. Então a gente precisa fazer, dentro dessa lição, eu não diria essa separação, pelo menos, professor, você precisa aí começar essa lição tendo isso em mente, ainda que você opte ou não por falar sobre isso na introdução, mas pelo menos na sua mente isso deve estar muito latente, muito, eu diria, muito firmado na sua mente, esse pensamento de que nós precisamos fazer essa divisão, a ponto de entendermos isso. Por quê? Porque sendo a igreja, o corpo espiritual de Cristo, sendo a igreja composta, como eu já disse, os membros, ou seja, salvos ao redor do mundo, no quesito universal, a gente começa a se perguntar, então, existe imaturidade na igreja? Logo, a igreja ela chega a ser ou não imatura? Então, quando nós falamos sobre imaturidade, e lembrando que o assunto aqui é maturidade, então, o ponto também, a gente foca o inverso, que é a imaturidade. Então, quando o assunto é imaturidade, geralmente é no quesito e no âmbito local. E nós temos muitos exemplos disso na Bíblia. Um dos maiores exemplos quanto à imaturidade no âmbito local é o caso da igreja de Corinto. Se nós fizermos uma análise nas 13 cartas ou 13 epístolas paulinas, nós veremos o seguinte: nas cartas que foram endereçadas a igrejas dentro de uma localidade, existem aquelas cartas onde Paulo exortou algumas igrejas e outras não. A gente vê essa diferença. Então, parece-nos que algumas igrejas tinham certos problemas e outras igrejas não tinham os mesmos ou até mesmo níveis similares de problemas. Então, esse deve ser, professor, o ponto a ser compreendido aqui. Já que você vai falar sobre maturidade, perfil da igreja madura, já que você vai abordar em sala de aula pontos, tópicos que trazem para nós, que nos evidenciam que é ou não uma igreja madura, ok? Então, a gente precisa fazer essa separação.
quanto ao corpo espiritual de Cristo, quanto aos membros espalhados ao redor do mundo, todos eles madura, perfeita, não há mácula, não há mancha na igreja. Não há nada aqui, porque senão Cristo não viria buscá-la. Então, a igreja é perfeita, ok? Mas dentro da localidade existem as imperfeições, existem os problemas, existem as adversidades que nós enfrentamos. E eu acredito que seja essa lição uma ótima oportunidade para que você, professor, possa trabalhar esse ponto aí com seus alunos, que é da identificação, haja vista o fato de que nós temos a base na lição do que vem a ser uma igreja madura, mas a falta desses pontos aqui torna uma igreja imatura. Então, a gente pode abordar essas duas questões. Falando de maturidade, também teremos exemplos de imaturidade. Logo, a igreja que se enquadra no perfil que a lição traz é madura. E a igreja que não se enquadra e não se encaixa não é madura, é imatura. Então, a gente pode se fazer valer desta lição. Você, professor, caso administre bem seu tempo aí, poderá se fazer valer dessa lição não só para falar do que é uma igreja madura, mas apontar alguns tópicos e pontos e questões que demonstram certos níveis de imaturidades. Pontos esses que precisam ser tratados, sarados, logo sanados e resolvidos aí dentro da igreja. Depois disso, a gente já pode começar entendendo alguns pontos aqui para começar. Vamos lá. Então, nós temos aí aquele que é o primeiro tópico, onde falaremos sobre a igreja madura e cristocêntrica. Traçando baseado na lição perfil, onde nós estaremos vendo o que é a igreja madura, a gente já começa a perceber que o que vai determinar o nível ou o grau de maturidade de uma igreja, e aí a gente vai acabar empurrando sempre o âmbito local, seria o fato de que o quanto de Cristo essa igreja tem. O quanto de Cristo se percebe nessa igreja. O quanto de Cristo é por nós visível e perceptível dentro desta igreja. Então, o primeiro passo, o primeiro processo rumo à maturidade é entendermos que a igreja, ela é e precisa ser cristocêntrica. E aquela que não está sendo, deve para ontem voltar para o nível que é o centro da vontade de Deus, logo a cristocentricidade, tá? Este é o ponto claro. Então, o primeiro passo é esse, a gente vai ver alguns pontos que determinam, logo classificam uma igreja como cristocêntrica. O que é uma igreja cristocêntrica? Gente, há muitos pontos a serem tratados, mas nós estamos em mãos uma revista, logo, na qual uma lição fora toda preparada, e você, professor, estará diante de um público, logo diante de alunos, diante de uma sala cheia, acredito eu, quero crer que sim, uma sala repleta de pessoas, as quais terão também em suas mãos uma revista similar à sua, embora a sua revista, como de professor, tenha alguns subsídios, algumas questões para lhe auxiliar, extras, mas ainda assim, a revista é a mesma, o conteúdo é o mesmo, e seu aluno sempre estará buscando referências no que você falou na Bíblia e dentro da revista que ele tem, que é igual à sua. Então, é por isso, mais um motivo na qual, embora eu fale algumas coisas aqui, você vai perceber que eu trarei outros pontos, mas ainda assim, pautados para lhe auxiliar no uso da revista, ok? Vamos lá. Então, qual é o processo? Partindo da visão de que a igreja precisa ser, deve ser, tem que ser e não pode deixar de ser cristocêntrica, nós temos aqui o primeiro subtópico que diz aí, o corpo de Cristo. Vamos lá então. E aí você vai perceber uma coisa, né? Eu não lerei, gente, estou aqui na internet, gravando um vídeo, e é claro que quão extenso acabe sendo o vídeo, acaba até meio que ficando difícil, até para você aí acompanhar. Então, eu não vou ler todo o conteúdo dos tópicos e subtópicos. Eu dividi algumas partes aqui que eu julguei serem importantes. Mas se em alguma parte eu não li, alguma parte você precisar, sempre deixo o meu contato. Você pode me enviar um zap, ou você pode aí mesmo no comentário fazer alguma pergunta e eu, é claro, deixando o seu contato, vou lhe responder com todo o amor e carinho do mundo. Então, o primeiro subtópico está aí, o corpo de Cristo. O corpo transmite a ideia da organização, variedade, atividade, propósito, né? Ou seja, propósito. Todas essas características podem ser encontradas na igreja. Cada cristão salvo é membro desse corpo e deve viver prioritariamente para o Senhor, além de ministrar e servir aos demais membros da igreja. Então, em primeiro lugar,
Uma igreja é madura quando é cristocêntrica. E a cristocentricidade da igreja é medida pelo fato de que ela precisa compreender quem é. É uma questão de identidade. Eu preciso, como igreja, entender que eu sou membro do corpo espiritual de Cristo. E isso é importante. Tá? E este corpo, como diz a lição, essa visão do corpo, precisa ser analisada à luz do nosso corpo. Então, quando eu olho para o meu corpo, e percebendo a maneira como Deus o projetou e a maneira como eu me faço valer do mesmo para sobreviver, subsistir, eu preciso também olhar para a igreja nesse sentido. Entender que eu faço parte deste corpo, que eu sou membro deste corpo. O grande problema, muitas vezes, quando nós olhamos para essa questão da metáfora do corpo ali, é quando a gente para ficar tentando adivinhar ou descobrir que parte somos do corpo. Aí é o problema. Eu preciso entender que Paulo, embora tenha usado a questão do corpo, e embora Paulo use em sua epístola palavras como mão, pé, a questão é que o foco de Paulo em dizer que somos o corpo de Cristo não está no fato de dizer que cada um precisa saber que parte é do corpo, mas e que cada um precisa saber que é membro, que faz parte desse corpo. E a visão ali é a unidade, é a comunhão. É para que nós, lendo isso, essa carta maravilhosa, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós, lendo isso, entendamos o seguinte: nós somos membros do corpo e não importa a posição que ocupemos, nós precisamos estar debaixo do senhorio de Cristo e, enquanto estamos, logo, para toda a eternidade, e também precisamos estar auxiliando os nossos irmãos. E é interessante, esse é o ponto claro. O problema é quando as pessoas começam a pensar, peraí, então os líderes, logo obreiros, pastores, ministros, são as melhores partes do corpo, e os membros e congregados, logo aqueles que estão caminhando, os neófitos na fé, os novos convertidos, a turma do discipulado, é a parte inferior do corpo. O zelador, aquele que limpa a igreja, aquele que guarda, aquele que cuida, o diácono, logo um cooperador, um obreiro, e a parte inferior e a parte superior, os melhores membros do corpo de Cristo são os líderes. Isso não acontece. Então, cuidado para que a gente não pense assim. Então, não tente, você que me assiste aí, ficar adivinhando. Ou que parte do corpo? Será que eu sou uma mão? Será que eu sou um dedo? Não, será que eu sou o pé? Será que eu sou uma perna? Será que eu sou um braço? Será? Desnecessário. É isso. Porque o foco de Paulo não é quem leu a carta ficar pensando que parte é. O foco de Paulo é todos nós somos membros do corpo de Cristo, estamos debaixo do senhorio dele. Já falaremos no segundo subtópico, que é sobre Cristo, que é o cabeça. Por isso que eu não vou entrar agora. Então, professor, cuidado para você não antecipar assuntos e acabar trazendo com isso um transtorno para a sua aula. Então, no momento aqui, tá aí. O subtópico é o corpo de Cristo. Então, Cristo como cabeça é só para o subtópico 1.2. Então, não adiante, não atropele assuntos. O ponto claro é o seguinte, voltando aqui, é entender que nós somos membros do corpo e desempenhamos papéis importantíssimos. Paulo quer focar a unidade, Paulo quer focar a importância de cada um de nós, tá? Então, que ninguém pense, ministro ou não, obreiro ou não, que parte sou eu? Serei a parte tal? Tanto é que algum até pode pensar assim, nem querer ser uma parte. Não quero ser aqui, essa parte, eu não quero ser aquilo, eu não quero ser pé, eu não quero porque está embaixo, eu não quero... Não, mas perna sustenta, eu quero ser perna porque eu sustento. Não, esquece isso. Tá? É só entender uma coisa. Até é imatura, torna-se alguém imatura aquela pessoa que fica tentando adivinhar, pensar logo que parte do corpo é. Então, em primeira instância aqui, o corpo de Cristo. O que faz uma igreja entender que é madura, compreender o seu nível e grau de maturidade, é, em primeiro lugar, essa igreja entender que ela é uma igreja cristocêntrica, ela está centrada na pessoa de Cristo. Já visto o fato de que fora Cristo quem morrera por nós, né, dera a sua vida, derramara seu sangue por nós, fora Cristo quem, ao ressuscitar, também nos deu uma nova vida, nos vivificou, nos regenerou, nos deu uma nova vida nele. Logo, isso faz com que a igreja precise entender que ela deve ser centrada na pessoa de Cristo, logo, cristocêntrica. Cristo deve ser o centro da igreja. E sendo o centro, nós entendemos que somos
ali o corpo de Cristo, ok? O corpo espiritual do Senhor Jesus. Outra parte, já passando, algo que eu havia falado só de início, mas agora adentraremos melhor, que é o cabeça da igreja. Vamos lá? Aí nós temos aqui, como cabeça da igreja, Cristo é a parte principal do corpo. Ele se encontra acima de todos os membros, que reconhecem seu amor, submetendo-se ao seu comando. Por essa razão, a igreja é cristocêntrica. Ela compreende que para evoluir até a maturidade, precisa viver em completa dependência de Cristo, que é o seu cabeça, o líder supremo, que ajuda, instrui, direciona e comanda. Outro ponto importante dentro desta lição, dentro desse tema abordado por nós, essa temática abordada por nós, é o fato de que, entendendo que nós somos o corpo de Cristo, logo, entendemos também que Cristo é o cabeça da igreja. Então, essa posição é uma posição que não pode, em hipótese alguma, ser ocupada por nenhum outro a não ser Cristo. Cristo é o cabeça. Sendo, pois, Cristo o cabeça, Cristo é a parte principal do corpo. E é interessante que, olhando para o nosso corpo, a gente percebe que todas as ordens, todos os comandos dados ao nosso corpo partem inicialmente do cérebro, logo da cabeça. Isso é importante. Então, nós somos maduros quando entendemos o seguinte. Em primeiro lugar, quem somos nós? O corpo de Cristo. Isso é compreender a nossa posição na igreja. Somos o corpo espiritual de Cristo. Então, quem nós somos? Entender que Cristo é o cabeça, subtópico 1.2, é entender a quem pertencemos, logo a quem devemos obedecer. Sobre quem é entendermos que o controle de nossas vidas está todo ele na pessoa de Cristo. Que Cristo é supremo sobre nós, absoluto sobre todas as nossos desejos e vontades. Isso é interessante. Então, o primeiro passo rumo a buscar a maturidade, pautado na lição, estou baseado na lição, é compreendermos isso. Primeiro, uma igreja madura, ela é cristocêntrica. Como é que sabemos que a igreja madura é cristocêntrica? Ou, pelo menos, até que ponto Cristo é fundamental nessa igreja? Como é que a gente faz essa análise? Como traçar esse perfil? Como entender isso? É olhando para como a igreja se vê diante de Cristo. Se é uma igreja que se vê como corpo, logo, ela vai entender o quê? Que todos nós somos iguais perante o Senhor, todos nós somos necessários no sentido de auxiliar uns aos outros, então não há ninguém melhor que ninguém. Todos nós, independente da posição que ocupemos, eclesiasticamente falando, somos todos corpo. Isso é interessante. E que não devemos ficar buscando compreender que a posição, o nível eclesiástico é que vai ditar que parte sou eu. Ou seja, a parte mais próxima da cabeça é o pescoço, então o pastor presidente é o pescoço, daí para baixo é o resto. Isso não existe não, gente. Paulo não tensionava isso não. Paulo, inclusive, nem ele se colocou como uma parte específica ou elevada ou, diria, privilegiada do corpo. Não, o que ele queria dizer é que todos nós, vós sois do corpo, nós somos o corpo. Logo, nós temos que atuar, trabalharmos junto, em conjunto, um auxiliando o outro. Ou seja, quando vamos pegar algo pesado, nosso corpo não faz isso, você vai pegar algo pesado. Você primeiro põe a mão, força para saber o quanto você pode levantar, já percebe que com um braço só não vai, uma mão só não vai, então você automaticamente já coloca outra, ou seja, o cérebro, a cabeça diz, olha, pega com as duas mãos, que com uma só não vai aguentar. Força com os dois braços, que um só não vai aguentar. Busca na perna ali, inclina, ajeita a coluna para não se machucar, então há todo um controle. Isso é ser corpo de Cristo. Agora falando sobre cabeça, que é o nosso foco, eu já falei um pouquinho, mas fechando, porque esses dois assuntos estão interligados. Professor, o corpo, que é o primeiro subtópico, e o cabeça, que é Cristo, o segundo subtópico, 1.2, estão interligados. O que fazer aqui? Talvez você não gaste tanto tempo no primeiro subtópico, gaste mais no segundo, porque uma vez entendendo quem é o cabeça, quem manda, logo quem comanda, de onde vem tudo que precisamos para vencer, para ser maduro, que é Cristo,
Aí fica mais fácil de você fazer a aplicação junto. Então você pode aplicar esses dois subtópicos juntos, em conjunto. Fica até mais tranquilo e mais fácil para você, professor. Você pode economizar um bom tempo aí da sua aula. Tá? Então, o processo é esse aqui. Nós como corpo, então quem somos? Cristo, cabeça, a quem pertencemos. Isso é interessante. Ok? Quem somos? Corpo. A quem pertencemos? Sobre o comando de quem estamos, né? Sob o comando de quem estamos. Cuidado, sob, S-O-B. Sob o comando, debaixo do comando do senhorio de Cristo Jesus. Continuando aqui, nós temos o terceiro subtópico, 1.3, a motivação da igreja. Vamos lá? O processo de amadurecimento é uma realidade no ambiente eclesiástico, quando a igreja local tem como alvo viver para Cristo. Essa deve ser a sua motivação. Então, para começar, a igreja madura, em primeiro lugar, ela entende quem é, corpo de Cristo. Em segundo lugar, ela entende a quem pertence, Cristo, cabeça. Ela sabe a quem deve obedecer, Cristo, o cabeça. Ela sabe que toda a ordem dada fora daquilo que Cristo ensinou não deve ser obedecida. Esse é o ponto. Então, entender que Cristo é o cabeça te fará compreender o fato de que em qual nível deve existir essa sua obediência. Ela deve existir no nível em que a ordem parte de palavras, sentimentos, anseios, desejos, que são pautados na ordem de Cristo, na palavra de Cristo, na verdade de Deus. Ok. Mas essa igreja que está buscando amadurecimento, e é uma igreja cristocêntrica, qual deve ser, qual é a motivação, que motiva essa igreja a ser como é que é? Então a gente percebe aqui, ó, quando a igreja local tem como alvo viver para Cristo. Então, se eu sou corpo de Cristo, se Cristo é o cabeça, eu preciso viver para Cristo. Então a nossa motivação deve ser essa. Eu preciso estar motivado a viver para Cristo. O que é viver para Cristo? É passar toda uma vida olhando para cima e dizendo, Cristo, eu te amo, eu te adoro. Não, é obedecendo à vontade de Cristo. Então, o nosso nível de obediência a Cristo é medido. É medido quando nós pomos em prática todo o ensinamento. Porque a palavra diz que aquele que me ama é aquele que guarda os mandamentos. Então, guardar o mandamento. E guardar não é só saber, conhecer. Guardar é observar, guardar é praticar os mandamentos. É alguém que está buscando, galgando a maturidade. Então, 3 pontos que são importantíssimos até agora. Primeiro, eu preciso, para ser maduro, eu tenho que saber quem eu sou. Eu sou o corpo de Cristo. Segundo, para continuar sendo maduro, eu preciso saber a quem pertenço. Logo, a quem obedeço. Cristo, que é o cabeça. Então, o cabeça é só ele, ninguém mais. Terceiro, qual deve ser a minha motivação? A minha motivação deve ser em guardar a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor, levar toda a vida que tenho nessa terra e logo, por conseguinte, na eternidade com ele, o adorando, servindo. Essa deve ser a minha motivação. Eu devo estar 24 horas por dia motivado em viver para ele. Viver para ele é viver fazendo a vontade dele. Viver para ele é viver obedecendo a ele. Viver para ele é levar uma vida onde a vontade dele é o centro da minha vida. Esse é o ponto. Continuando, então, nós temos aí o subtópico 1.4, adoração, ou a adoração a Cristo. Leiamos. Na Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo registrou o propósito pelo qual ele passou a viver. Ele disse, a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, 20. Então, o primeiro estágio, lá no finalzinho, o primeiro estágio da maturidade, portanto, é ter Cristo como centro. Em seguida, é ser crucificado com ele. É permitir que ele viva por intermédio de sua igreja, é adorá-lo em espírito. Olha que coisa para lá de importante, então. Então, quando é que eu realmente sou maduro? Eu sou maduro quando eu sei quem sou. Eu não tenho dúvidas quanto a quem eu sou diante de Cristo. Segundo, eu não tenho dúvidas de quem Cristo é. Lembra daquela famosa história, daquele texto bíblico, né? A gente fala história, você entendeu, bíblico.
naquele famoso texto bíblico, na qual a gente vê Cristo em Cesareia de Filipos, está lá em Mateus, né, a partir do capítulo 17, ali, 16 para 17 em diante. E Cristo está em Cesareia de Filipe e pergunta aos discípulos: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? Olha as respostas que foram dadas a Cristo por seus discípulos. Um diz que tu é Elias, João Batista, um dos profetas, disseram muitas coisas. E Cristo diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, parafraseando, Cristo disse: quando as pessoas dizem que eu sou Elias, quando as pessoas dizem que eu sou João Batista, quando as pessoas dizem que eu sou Jeremias, ou até mesmo outro dos profetas, qual é a resposta que vocês dão a isso? O que passa pela mente de vocês, meus discípulos, quando vocês ouvem as pessoas dizer isso? Ou seja, vocês concordam com elas ou pensam diferente? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa interessante. Então o ponto é esse: eu preciso saber quem eu sou, mas eu também preciso saber quem Cristo é. Então, primeiro subtópico, tá aí, professor. O primeiro subtópico é quem você, professor, você, aluno, eu aqui, quem somos nós. Segundo subtópico, quem Cristo é, por isso cabeça. Terceiro subtópico, a gente percebeu algo interessante aqui, que é qual é a nossa motivação, o que nos motiva. Sabendo quem somos, sabendo quem Cristo é, maturidade alcançamos nisso, e somos motivados por quê? Há uma vida de servidão, serviço a Cristo, obediência. E também o subtópico 1.4, que é uma vida de adoração. Logo, sabendo quem sou, sabendo quem Cristo é, motivado sou por ele a levar uma vida em sua presença, e essa vida deve ser uma vida de adoração. Então, isso que é interessante. Então, viver para Cristo é viver adorando a Ele. E adorar a Ele não é só passar uma vida toda cantando, nem mesmo só pregando. É adorá-lo em todas as instâncias e áreas da vida. Independente se eu estou bem ou mal, porque a gente nem sempre está bem, nem sempre você está sorrindo, nem sempre são só flores a vida, mas até nas horas difíceis, e eu repito, difíceis da vida, nós também devemos adorar a Cristo. Então, quem é maduro, adora a Cristo em qualquer momento, em qualquer circunstância. Quem é maduro não precisa que as coisas fiquem boas para que veja isso como motivo para adorar. Então, quem realmente é maduro adora Cristo, sabendo que até as coisas difíceis da vida são usadas por Ele para nos aperfeiçoar. Isso é ser maduro, isso é atingir o nível de maturidade. Então, até aqui, o primeiro tópico nos trouxe a cristocentricidade, logo o fato de que uma igreja madura ela está pautada em Cristo, ok? Ela é cristocêntrica. Cristo é o centro desta igreja. E esta igreja sabe quem é, subtópico 1.1. Essa igreja sabe a quem serve, subtópico 1.2. Essa igreja tem um propósito, subtópico 1.3. E essa igreja vive o propósito em adoração, independente das circunstâncias, subtópico 1.4. Divida assim, professor, caso você julgue necessário, é só um conselho meu, e você passará muito bem para o primeiro tópico. Partindo para o segundo tópico, vamos lá. A igreja madura é cheia do Espírito Santo. Outra coisa, então nós vamos falar aqui, passar a falar agora de outro perfil, tá? Outra questão, outro ponto importante para a identificação de uma igreja madura. Lembrando que nós estamos fazendo aqui, traçando o que é o perfil de uma igreja madura, tentando identificar o nível ou o grau de maturidade de uma igreja. E nós passamos pela primeira fase deste nível, ou dessa identificação, que foi entender que a igreja precisa ser, a princípio, cristocêntrica. Agora nós passamos para um outro nível, um outro grau, na qual nós vemos aí que a igreja madura ela é cheia do Espírito Santo. Porém, vale lembrar, professor, que esta visão de maturidade quanto a ser cheio do Espírito Santo não diz respeito a quanto o Espírito Santo dá, se doa, se entrega, porque o Espírito Santo ele sempre vem para agir plenamente em nosso meio. E é claro, então não é se o Espírito Santo se doa ou se entrega pouco para uma igreja que vai dizer que ela é madura, não. É o quanto essa igreja se entrega à ação do Espírito. É isso que vai ditar se a igreja é madura ou não, tá? Então não é a ação do Espírito Santo, partindo dele, que vai demonstrar se a igreja é madura ou não. Mas é a ação da igreja em relação ao Espírito Santo que vai demonstrar o nível e grau de maturidade desta igreja, ok? Por exemplo, tem pessoas que às vezes têm essa preocupação. Um exemplo só que eu vou dar aqui para ser prático. Tem gente que tem aquela preocupação. Gente,
Eu passo a vida inteira adorando, passei a vida adorando ao Deus Pai, adoro a Cristo, mas eu quase não falo no Espírito Santo. Será que eu não adoro o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo está chateado porque eu não falo muito nele? Será que eu estou cometendo o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo, porque eu só falo de Jesus, eu oro? Gente, isso não existe, tá? Porque uma das tarefas, uma das missões, se você quiser chamar assim dessa forma, tá? Uma das qualidades no que tange a obra do Espírito Santo, maravilhoso entre nós, é o fato de que o Espírito Santo, ele nos impulsiona a glorificar a Cristo. Então não existe ciúme na Trindade. Se você der glória a Deus, você glorificou ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Se você deu glória a Cristo, você glorificou o Pai também e o Espírito também. Tá? Então tem pessoas que há aquela dúvida. Então isso muitas vezes demonstra imaturidade. Na oração a gente deve orar ao Pai. A gente ora ao Pai em nome de Jesus. Mas e se eu não falar, usar o termo Espírito Santo na oração? Eu não estou ali trazendo algo de ruim para a minha vida, porque eu preciso falar Espírito Santo. A pergunta é, quem te ajuda na oração? Porque a Bíblia é clara, Romanos 8 diz que você e eu não sabemos nem orar. Então, a gente ora ao Pai, usando o nome glorioso de Jesus, e o Espírito Santo é quem nos direciona essa oração. Então, no caminho rumo à maturidade, não estamos avaliando aqui, não dá para analisar ou avaliar o quanto o Espírito Santo se doa, se entrega, usa a igreja, não. A maturidade que tem que ser vista aqui é da igreja. Então, para analisar a maturidade ou imaturidade de uma igreja, nós fazemos o quê? Olhamos o quanto esta igreja entende da obra do Espírito. O quanto ela se entrega para essa obra regeneradora, restauradora, renovadora do Espírito. Esse é o ponto. Então, não analise o Espírito Santo nesse tópico, professor. Cuidado para não estar, você e sua turma está fazendo análise do Espírito Santo. Não, a análise aqui é da igreja em relação ao Espírito Santo. Esse é o ponto. Tá? Então, uma igreja que não entende a ação do Espírito Santo é imatura. A igreja que entende a ação do Espírito Santo e se entrega a ele por completo é madura. Esse é o ponto desse tópico 2 aí. Depois disso, já dá para começar um subtópico. Vamos lá? O batismo com o Espírito Santo. Leiamos. As promessas referentes ao batismo com o Espírito Santo são relatadas tanto no Antigo como no Novo Testamento. O batismo com o Espírito Santo não é privilégio nem exclusividade de uma igreja, de um grupo específico, de determinada sociedade ou de uma comunidade em particular. Todas as pessoas que creem, conforme as Escrituras, têm direito ao batismo com o Espírito Santo. Vamos entender esse processo aqui. Estamos numa caminhada, uma jornada, na qual o nosso foco, o nosso alvo, logo nossa meta, é traçarmos o perfil da igreja madura. Descobrimos inicialmente no primeiro tópico que a igreja madura, ela é cristocêntrica. É uma igreja que sabe quem é, sabe a quem serve, sabe quem morreu por elas, conhece a obra salvífica, entende da obra regeneradora. Por isso é importante que se pregue a doutrina bíblica na igreja, não só uso e costumes, tá? Não estou dizendo, perceba que eu disse não só. Não estou dizendo que eu seja a favor ou contra o uso e costumes, você me entendeu. Só que nós precisamos também entender que existe a doutrina mais centrada naquele quesito de plano e processo de salvação. Então, que a gente ensine, sim, pontos ligados à maneira de andar, se portar, falar, se vestir, mas que também se foque nas doutrinas fundamentais, como a doutrina da salvação, a soteriologia, que se fale da martiologia, a doutrina do pecado, a pessoa precisa entender o que é ou não pecado, doutrina ligada à pneumatologia, que é a doutrina da pessoa do Espírito Santo, a teontologia, a doutrina de Deus, são doutrinas que precisam ser passadas e ensinadas em cultos doutrinários, ok? Dito pois isso, nós temos aí um detalhe importante, que é o foco no batismo com o Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Então, a igreja madura, ela é aquela igreja que entende que precisa buscar revestimento de poder. A igreja madura é aquela igreja que entende que o Espírito Santo veio para ser aquele agente na Trindade capacitador para que façamos a obra. E uma dessas capacitações que nos é dada pelo Espírito Santo, dentro desse processo e rumo
à maturidade cristã, rumo ao serviço pleno a Deus, é o batismo com o Espírito Santo. É o poder de Deus, é o revestimento, é ser capacitado para fazer a obra do Senhor. Tá? Isso é maravilhoso. Então, é entender que o Espírito Santo quer agir em nosso meio. Então, ser maduro é dizer ali para Deus, Senhor, me usa, me reveste do teu poder, da tua autoridade, para que eu possa cumprir a missão, a tarefa que é o teu ID, que falaremos já, daqui a pouco, no tópico 3. É só antecipando alguma coisa aqui. Mas o processo é esse, tá, gente? O batismo com o Espírito Santo. Nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa feita por Deus no Antigo Testamento. Há muitos textos que falam disso. Um dos mais conhecidos é o texto do profeta Joel, né? Diria que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Isso é interessante. E isso a gente vê se cumprir em Atos 2, o famoso dia de Pentecostes, né? Onde cerca de 120 pessoas estavam reunidas no cenáculo orando e o Espírito Santo veio, fora derramado sobre aquelas pessoas, elas saíram dali capacitadas de maneira plena e abençoada a continuar executando o ID, a obra, a ordem de Cristo Jesus. Então, um dos pontos, uma maturidade é esse, batismo do Espírito Santo, ou seja, o batismo do Espírito Santo é o recebimento dos dons do Espírito. Mas nós não temos que ser só maduros quanto ao fato de buscar os dons do Espírito. Mas a maturidade deve ser redobrada quanto ao uso desses dons. Porque de nada me valerá orar e buscar a Deus um dom do Espírito, mais de um, e não utilizá-lo como Deus realmente quer. Porque os dons são para edificação do corpo, logo da igreja. Os dons não são usados para granjear agendas. Os dons não devem ser usados para exaltação, jactância. Não. Os dons são capacitações do Espírito Santo a nós, a fim de que, através dos mesmos, possamos continuar cumprindo a ordem e a vontade de Cristo, que é a proclamação do Evangelho. Eles vêm como evidências, tá, da mensagem de Cristo. Então, o ponto é maturidade quanto à busca dos dons. Então, eu tenho que ser maduro como igreja, a ponto de entender que eu preciso buscar os dons. Paulo fala, buscar com zelo os melhores dons. Eu preciso ser maduro quanto a isso. E segundo, eu preciso ser mais maduro ainda para entender que uma vez, tendo sido alcançado, tendo sido ali recebido essa dádiva, melhor dizendo, do Espírito, que é o dom que vem sobre mim por esse dom, carisma, tá? Algo que não é merecido, é imerecido o dom, eu preciso ser maduro 10 vezes mais no uso dele. O que a gente tem visto mais são as famosas lives, onde quem curtir tal vai passar a revelação, quantas curtidas, o Pix, agora passar Pix em live virou moda, passar PicPay em live virou moda. É claro que eu entendo que de repente alguém queira ajudar um ministério, ajudar alguém, né? Sinta-se à vontade de fazê-lo. O que não pode é muitas vezes a pessoa se fazer valer desses meios para poder tentar ludibriar, enganar as pessoas. Então, batismo com o Espírito Santo é algo necessário, urgente, emergente para a igreja. 2.2, a virtude e o poder do Espírito. Vamos ver? O caráter universal da igreja se estabelece em sua missão. Ela foi fundada para crescer e abranger toda a terra, ou seja, para realizar a tarefa de evangelizar o mundo. Essa obra só poderia acontecer com o auxílio do Espírito Santo, cujo poder concede o quê? Virtude aos homens que desejam obedecer às orientações divinas. O poder do Espírito Santo fortalece os salvos, despertando e evoluindo a fé, motivando-os e encorajando-os a serem autênticas testemunhas de Jesus. Outro ponto importante é a virtude e o poder do Espírito. Há quem diga que o batismo do Espírito Santo e virtude, o poder é a mesma coisa. Mas é interessante notarmos uma coisa. O batismo com o Espírito Santo, ok, uma capacitação, é um revestimento. No quesito virtude, nós temos que ser maduros a entender o seguinte, que nós não devemos buscar só poder do Espírito para realizar obras, tarefas, mas que nós também devemos buscar essa virtude a ponto de que haja em nós mudança. Nós somos todos os dias mudados, renovados, preparados pelo Espírito Santo até que atinjamos a estatura de varão perfeito, aquela estatura que é o caráter de Cristo implantado em nós.
o caráter maravilhoso, santo de Cristo em nós, que nos regenera, que nos muda, que nos altera, que nos traz uma vida plena no Senhor. Isso é a virtude. Então, nós também precisamos ser maduros a ponto de entender que a igreja madura é aquela igreja que busca viver uma vida em santidade, logo uma vida de virtude no Espírito Santo. E também uma igreja que busca poder. Porque não dá para ser igreja só de palavras, só de falar. Porque falar bonito, gente. Tem muita gente aí que fala tudo no vernáculo. Mas a gente não vê, não percebe, não é perceptível o poder, a essência, a mudança, né, de Deus na vida dessa pessoa. Paulo chegou a dizer aos Coríntios que quando foi lá, ele foi na virtude do poder do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, o poder de Cristo. Paulo pregou debaixo de uma grande autoridade do poder de Deus. Quando a autoridade era notoriamente, visivelmente, né, perceptível na vida de Cristo, a autoridade. Leia Marcos 1, Marcos 2 e outros textos mais. O povo fazia aquela diferença. A autoridade de Cristo lá, a autoridade dos fariseus. Do fariseu, diante de Cristo, os fariseus nem tinham autoridade. Então, nós precisamos ter a virtude. O que é ser maduro? É um caráter moldado. É receber a virtude. E também o poder, ter em nós o poder, mas o poder do Espírito. Não o poder humano. O poder do Espírito. A ponto de nós fazermos e cumprirmos plenamente a obra de Deus. Então tá aí, um ponto interessante para você, professor, que já está aí ligado. Em primeiro lugar, a igreja madura é cheia do Espírito. Mas como é que se percebe que é cheio ou não? Então a gente tem, no subtópico 2.1, a presença ali do batismo do Espírito Santo. Mas quem não é batizado pelo Espírito Santo, o que eu estou querendo dizer aqui é que não é cheio do Espírito, eu não disse isso. E você sabe que não é assim. Há pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, mas são cheias do Espírito, cheia da virtude. Então, uma igreja cheia do Espírito, ela busca os dons, ela caminha orando e pedindo a Deus e buscando os dons espirituais para melhor realizar a obra de maneira mais eficaz, para auxiliar nisso. Ela tem em si a virtude do Espírito, ela leva uma vida pautada e guiada pelo Espírito, e ela é cheia do poder de Deus, é transformada. Logo, essa transformação reverbera aos quatro cantos da terra o poder de Deus na vida dessa igreja, ok? Então, de repente, você está buscando o batismo, continue orando e buscando o batismo do Espírito Santo. Não pare, não cesse. Mas eu não fui ainda, professor Aquino, Fernando Aquino, batizado. Continue buscando e você receberá, em nome de Jesus. 2.3. O selo do Espírito. Falar sobre salvação significa falar sobre o selo do Espírito Santo. Esse selo é a garantia de que alguém se tornou filho de Deus. Trata-se de um penhor do Espírito nos corações. O corpo de Cristo, portanto, pode sentir-se em paz e seguro para desenvolver sua maturidade em Cristo, pois guarda em seu coração essa marca, esta garantia. Vamos lá, outro ponto importante. A igreja madura é a igreja selada. A igreja madura é a igreja que sabe a quem pertence. Selo, a gente sabe que selo, na antiguidade, era usado para determinar a quem pertencia tal objeto, tal questão, tal até mesmo localidade. Um documento, a fim de salvaguardar a integridade do mesmo, era fechado e selado, né? Aquela cera quente muitas vezes vinha ali um brasão, um anel, um sinete, alguma coisa que trazia um símbolo, para mostrar o quê? Que estava lacrado, que aquilo era inviolável. E a igreja tem o selo do Espírito, a igreja selada pelo Espírito Santo, mostrando a quem pertence, a quem ela pertence. Somente, único e exclusivamente a Deus. Isso é maravilhoso. Então, uma igreja madura é uma igreja que sabe plena e totalmente que é selada, preparada, adornada, lavada, remida, redimida e que pertence a Deus e que não pode flertar com nenhum sistema mundano ou nada que seja contrário à vontade de Deus. Ela é selada, ela é lacrada, ela pertence a Deus. Isso é maravilhoso. Então, ser maduro é saber que eu pertenço a Deus e que minha vida está selada. Eu penhor a garantia, o Espírito Santo
Veio para ser essa garantia de tudo quanto Cristo nos dissera irá acontecer. Tudo quanto a palavra nos mostra, o Espírito Santo veio e selou para dizer, a promessa é verdadeira. Tá? Nós temos o penhor, nós temos o selo do Espírito, e isso prova que tudo vai acontecer. Então, você que quer ser maduro como igreja, entenda que você é selado, lacrado, pertence a Deus, é propriedade unicamente, exclusivamente de Deus. Isso é maravilhoso. Ok? Continuando aqui, 2.4, a obediência à voz do Espírito. Leiamos. A igreja cristã sempre foi fortalecida, ungida, orientada e guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo encontrou liberdade e ação e condições espirituais na igreja em Antioquia. Sendo assim, buscando o crescimento do reino de Deus sobre a terra, ele ordenou a seleção e o envio imediato de Paulo e Barnabé para a obra missionária. O Espírito Santo deseja comunicar grandes e profundas revelações do Senhor ao seu povo. Para isso, a Igreja de Cristo precisa parar para ouvir o que ele está falando ao seu coração. Ou seja, quando ouvires a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. O que é interessante, gente? Nós entendemos que o Espírito Santo foi enviado ali pelo Pai, dentro da chamada obra da salvação, ok? Não pense você que há subserviência, ou seja, em que há alguém inferior um ao outro na Trindade. Não queira fazer o impossível, que é tentar separar a Trindade, não. Pai, Filho e Espírito, os três são a mesma essência. Três pessoas distintas, mas Deus. Mas no ponto aqui no processo é entender o quê? Que o Espírito Santo no plano salvífico, ele veio para ser aquele que glorificaria Cristo, nos impulsionaria, nos levaria, nos guiaria gloriosamente a Cristo. E para chegarmos a Cristo, para atingirmos a estatura do varão perfeito, para termos em nós o caráter de Cristo, nós dioturnamente estamos recebendo ordens do Espírito Santo. Estamos sendo pelo mesmo guiados. E só tem uma maneira de nos tornarmos maduros, é obedecermos o chamado logo à voz do Espírito. O Espírito nos direciona, nos impulsiona, nos ordena a fazer o que é correto, nos ordena logo a nos separarmos do que não presta, do que não é bom. E enquanto nós estivermos entendendo isso, enquanto formos obedientes, estivermos atentos à voz do Espírito, nós venceremos. Então tá aí, professor, fechando esse segundo tópico, que é o 2.4, é o último subtópico, você tem uma sequência interessante para trabalhar aí na sua aula. Qual é a sequência? Vamos lá, tentar, dentro dessa linha, abordar e trazer aqui para que eu possa explicar a você. Em primeiro lugar, então nós temos aqui, a igreja madura cheia do Espírito. Em que sentido? Em primeiro lugar, a igreja madura é cheia do Espírito. Por quê? Porque a igreja busca revestimento no Espírito. Ela é madura porque ela quer o que o Espírito Santo traz. Essa capacitação, ela entende que precisa dessa capacitação. Ela não é contrária a ela se doa, a igreja se entrega logo para ser, pelo Espírito Santo, capacitada para fazer a obra. É o subtópico 2.1. Subtópico 2.2, que é aí a virtude e o poder do Espírito. Essa igreja é madura por quê? Porque ela é cheia do Espírito Santo. Em que sentido? Porque ela entende que precisa receber em si uma nova vida, uma mudança, um novo comportamento, e tudo isso vem da virtude do Espírito. O Espírito é o Espírito atuando no íntimo, no ser da igreja. É o Espírito atuando dentro de nós, de uma forma interna, atuando de dentro para fora, a virtude. E o poder, ou seja, o poder que nos mudou, nos regenerou, nos transformou, e também o poder do Espírito que, através de nós, do nosso testemunho, da nossa pregação, pode mudar outras pessoas. É o poder transformador do Espírito. A igreja precisa ter esse poder. Alguém olhar para um crente, olhar para a igreja e querer ser a mesma coisa, querer adorar o mesmo Deus, viver e levar a mesma vida que o crente leva. É o poder. Subtópico 2.2. Subtópico 2.3, a gente falou sobre o selo. Essa igreja precisa, ainda já caminhando no mundo, mas ser selada. Ela conseguirá caminhar no mundo,
fazer a obra de Deus no mundo, sem com que o mundo adentre nela, porque ela é selada, lacrada, jardim fechado é ela. Por isso não deixará que o mundo exerça nenhuma influência sobre ela. Subtópico 2.3, professor. E por fim, subtópico 2.4, que nós lemos agora, essa igreja que recebeu o revestimento, o poder, essa igreja que tem a virtude e o poder do Espírito, essa igreja que é selada também é obediente. Ela vive para obedecer ali a voz do Espírito. Ela é sensível à voz do Espírito. Depois disso, a gente já pode ir para o tópico 3, terceiro e último tópico da lição. A igreja madura é evangelística. Vamos entender isso aqui? Vamos lá? 3.1. Jesus ensinou a evangelizar. Então nós temos o seguinte aqui, gente. O subtópico 3, ou o tópico 3, é interessante porque ele fala sobre a igreja madura evangelística. Por quê? Deixa eu falar algumas coisinhas mais antes mesmo de explicar isso aqui. Deixa eu me colocar na tela novamente. Gente, perfil da igreja madura. Igreja madura, ela é cristocêntrica, ela está centrada em Cristo. A igreja madura é cheia do Espírito. Por quê? Porque ela se doa por completo. Por exemplo, se você pegar um copo até a metade com o líquido, aí você tem água, por exemplo, né? E tenta colocar, não sei, você pega um copo, uma vasilha, que está cheio, está pela metade, e tenta colocar algo mais, suponhamos, você tem um líquido, melhor dizendo, e coloca um líquido diferente. Então, ela não vai estar cheia daquele líquido, porque ela está a metade de um, logo a do outro. Mas se você, qualquer recipiente que estiver cheio de alguma coisa, mas se você esvaziar esse recipiente todo e começar a colocar algo ali nele e levar até em cima, ela vai estar cheia daquilo. Então, não é o quanto o Espírito Santo está sendo derramado na igreja que faz ela madura. É o quanto ela se esvazia do que não precisa para dar lugar a esse preenchimento do Espírito. Ok? Isso é interessante. E aqui nós temos algo maravilhoso que é o fato de que o tópico 3, a igreja madura é evangelística, trabalha no quê? Trabalha não no que a igreja é, mas do que a igreja faz a fim de glorificar a Cristo e com isso demonstra quem é. Aqui é a parte visível. Como identificar a olho nu a igreja madura? Porque ela diz que é madura? Porque fala bem? Não. Porque ela cumpre o ID, ela evangeliza. Então esse é o ponto. Aqui é a parte prática, professor. O terceiro tópico, você já está na prática da maturidade. Prática da maturidade. Não que os outros não sejam, obedecer a Cristo. Não, tudo isso é prática da maturidade, mas visível a quem não é igreja, é quando quem não é ou não pertence à igreja, vê a igreja militando, ou seja, pregando o evangelho. Ok? Vamos lá. Cristo não somente ensinava sobre a necessidade de falar do evangelho, mas ele mesmo deu exemplo que todos precisam seguir, saindo a ensinar por todos os lugares. O ponto interessante é o seguinte, esse é o perfil de uma igreja madura. Ela não fica enclausurada dentro de 4 paredes. Ao contrário, ela sai por todos os lugares e com o coração cheio de amor e de compaixão do Senhor, destemida no Espírito, alcança pecadores para Deus. Gente, olha que bênção. Então a igreja madura é uma igreja que evangeliza, uma igreja que prega, uma igreja que anuncia, uma igreja que faz a vontade de Deus, ela cumpre o ID. Mas a igreja evangeliza por quê? A igreja evangeliza porque quem nos chamou, Cristo, ensinou-nos a fazê-lo. Ela está cumprindo. Então, evangelizar é cumprir o ID. ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. ID. ID fazer discípulos de todas as nações. ID. Então, nós precisamos entender o seguinte. Jesus ensinou a evangelizar. E ele não ensinou só falando, não. Ele ensinou na prática. Ele deixou o céu, veio a essa terra e evangelizou. Ele rodou por toda a Judéia, toda a Galiléia, Pérea, chegou aí a Sidom, a Fenícia, Mateus 15. Então, ele nos deu exemplo. Foi a Samaria, onde nem mesmo os judeus iam. Então,
Jesus nos ensinou a evangelizar. Então, entenda uma coisa, uma igreja madura, ela é evangelística, ela prega, ela fala, ela ensina, ela cumpre o ID do Senhor. Segundo subtópico, a seara é grande, ou seja, seara grande, poucos trabalhadores. Leamos. Essa foi a conclusão que chegou o próprio Senhor depois de uma espécie de pesquisa de campo. Ele não mandou que uma comissão executasse a tarefa, trazendo-lhe um relatório. Uma das maiores necessidades contemporâneas da igreja é a de homens e mulheres de todas as faixas etárias que digam ao Senhor da seara: quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho. Vamos lá. Então a igreja, ela evangeliza por quê? Porque Jesus ensinou. Mas é interessante. Como nós analisamos essa questão da maturidade? É uma igreja que entende que a seara é muito grande. Uma igreja que entende que há espaço para todos. Uma igreja que prefere ir a campo pregar do que ficar brigando na mesma rua por denominação e placa. Isso é ser maduro. Não é uma igreja que vai para a convenção e fica brigando. Olha, fulano botou uma igreja a tantos metros da minha, vai lá, arranca de lá, tira de lá, não sei o que lá. Isso não é ser maduro. Brigar por templos evangélicos, brigar por dinheiro, brigar por alvenaria, isso não é ser maduro. Ser maduro é entender o seguinte, gente, a seara é grande. Com a seara é grande, o que essa frase quer dizer para nós claramente, Cristo? Tem espaço para todos. Com esse monte de igreja que tem no mundo. Enquanto eu gravo esse vídeo, estão abrindo uma igreja agora. Deve ter alguém cortando uma fita, inaugurando uma igreja agora, enquanto eu gravo esse vídeo aqui. Enquanto você me assiste aí também. E a pergunta é, para que ficar brigando, sendo que a seara é gigantesca, enorme? Então não falta lugar para pregar. Presídios, becos, ruas, valados, hospitais, praças públicas, não importa. A seara é grande, só tem um problema. Poucos são os trabalhadores, ou ceifeiros. Ou seja, poucos são aqueles que entendem isso. Então, a igreja madura é a igreja que entende que tem espaço para trabalhar e que precisa trabalhar. Tem que levantar ceifeiros, trabalhadores. Tá? Esse é um ponto aí. Ser maduro é entender isso. Não é ficar discutindo por causa de placa, denominação, ou quantas igrejas tem numa rua, ou fulano botou a dele perto da minha, ou fulano saiu daqui e abriu uma igreja, e ai de quem daqui for para lá, porque se for para lá tá excluído, ou seja, uma série de coisas. Ser igreja madura é entender que a seara é enorme demais para a gente ficar gastando tempo com discussão desnecessária. Continuando. 3.3. Maturidade, oração, vidas. Vamos ler? O que fazer diante dos grandes desafios da obra evangelística? O dono da colheita responde a todas essas questões. Rogar, pedir, suplicar a Deus em oração para que Ele mesmo envie obreiros para os campos é a solução bíblica para o crescimento do seu reino. Vamos lá. Olha que coisa interessante. Outro detalhe da igreja madura. A igreja que já entendeu o seguinte, espera aí. Se nós já vimos no subtópico passado, 3.2, que a seara é grande e poucos são ceifeiros, eu preciso ser maduro suficientemente para rogar, para orar, para pedir, para interceder, para buscar diante do Pai, a fim de que Cristo Jesus ali, que o Pai levante obreiros, ceifeiros. Então, ser maduro é gastar o mesmo tempo que gastaria discutindo, só que orando. O tempo que eu gastaria criticando igrejas, denominações, o tempo que eu gastaria debatendo com pessoas, é o tempo que eu gasto pregando e anunciando. Irmão, vou ser sincero, eu vou abrir um parênteses aqui, coisa que eu não sou de fazer em aula. Eu mexo já há um tempo com teologia, gosto muito de lecionar, amo, eu sou apaixonado por dar aula, seminário teológico, palestra, pregar a palavra, então prego bastante, glória a Deus por isso, muitas vezes eu tenho saído para pregar. Mas eu entrei aqui na plataforma e recebi algumas pessoas convidam, tipo, vamos para um debate, e vamos fazer um debate teológico. Gente, faça um debate, fique à vontade. Eu não assisto, não sou muito fã, e também não sou muito fã de debater. Por quê? O meu pensamento, eu sou muito prático, você tem uma visão minha e você não é obrigado a concordar comigo.
Mas o tempo que eu gastaria, 1 hora, sentado num debate, eu de um lado e um outro cidadão do outro, é o tempo que eu gasto pregando, evangelizando, anunciando o reino de Deus, preparando materiais que possam ajudar pessoas, auxiliar pessoas e preparar outras pessoas para o evangelho, tá? Não estou dizendo que é errado debater, você me entendeu? Quem tem seus canais de debate, fique à vontade que se faça, amém. Mas o problema é que eu assisto debates onde entram dois debatedores, cada um com sua visão, e no final sai a mesma coisa. Quem entrou com a linha continua mais forte naquela linha, o outro que entrou com a outra parece que continua. Parece que o debate não é nem para ajudar ninguém, é para mostrar o que um estudou, o que o outro sabe, então eu não sou fã disso. Então, maturidade, para mim, a meu ver, a minha visão, é gastar o tempo que eu poderia gastar com coisas desnecessárias, gastar ele de maneira prática e eficaz, orando, clamando e buscando. Então, entendamos isso. Jesus falou, grande é a seara, poucos são os ceifeiros, rogai ao dono da seara. Olha que coisa maravilhosa. Então, Jesus está ensinando que a gente, uma vez identificado que há muitas almas precisando de salvação e poucas pessoas dedicadas a fazer isso, que é orar a Deus e pregar a palavra, nós devemos orar a fim de que Deus levante mais pessoas. Esse é o ponto para ser maduro. Gaste seu tempo com coisas que vão edificar. 3.4, frutos maduros para missões mundiais. Leiamos. Deus não amou uma única nação, raça ou povo. Ele amou o mundo. O Senhor deseja mostrar seus atos de amor aos homens do mundo inteiro por meio de sua igreja. Olha que coisa interessante. Ele faz seu braço mover-se do jeito que quiser, mas ele alegra-se quando o seu corpo, a igreja, levanta-se em seu nome para amar os perdidos, pregar o evangelho e curar as nações. Outro ponto interessante é esse, gente. Qual é? É que nós compreendamos o seguinte, que os frutos já estão maduros. A igreja madura, isso que é maravilhoso. A igreja madura entende que há no mundo frutos maduros também. A igreja é madura quando faz a vontade de Deus, ou seja, a igreja é madura quando é cristocêntrica, tem Cristo como centro. A igreja é madura quando se entrega à obra regeneradora, ao poder, à virtude do Espírito Santo. E a igreja é madura quando evangeliza. Por quê? Porque ela entende que existem frutos maduros que já estão prontos para a ceifa. Quando a igreja entende que é a hora, o momento é oportuno. Então a igreja madura não está esperando daqui a, não sei, 4, 5, 10 anos que todos os membros concluam o famoso e maravilhoso, abençoado curso de missiologia para só a partir daí começar. Não, a igreja madura, ela evangeliza, ela entende que todo momento é oportuno para pregar a palavra, a vontade de Deus. Amém? Conclusão, não vou ler aqui para ganhar tempo, amém? Mas vamos lá. Então nós entendemos aí a nível de conclusão o que é o perfil da igreja madura, tá? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos garanta aí a sua gloriosa presença. Vou deixar mais uma vez, como de costume, deixo o meu contato, desejando contactar, desejando conhecermos aí, tá? Levando, quem sabe, nos levando à igreja de vocês, né? Estamos aqui à disposição, minha esposa, meu filho e eu, minha casa, minha família, servindo a Deus, buscando em Cristo até que aquele glorioso dia venha, onde Cristo virá nos buscar. Está aí meu contato, 27 99930 8767, porque falo do Estado do Espírito Santo. E é um prazer, mais uma vez, poder estar aqui com vocês. Tá? Deus abençoe a todos os amigos desse canal, todos vocês, de forma especial. Amém? Fique com Deus. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.